Portal LC. Salve, salve, Reverbere, episódio de número 64. Estamos aqui mais uma vez no nosso perfil do Spotify e no canal do Portal LC no YouTube. Para mim é sempre uma alegria receber todos vocês que nos prestigiam com essa audiência maravilhosa. Esse é o nosso episódio de número 64, eu sou o professor Rafael Sérgio de Oliveira e recebo nada mais, nada menos do que a minha querida amiga, professora Michele Marri, minha colega de Advocacia Geral da União, porque eu sou licenciado, e tenho a alegria de dizer que a Michele já está aqui no terceiro episódio. De certo modo, já dispensa apresentações. Pode pedir músicas. Nem só pelo Reverbere, mas também porque é uma professora que contribui muito por todo o debate que nós temos aí sobre contratação pública no Brasil, seja pela sua forte atuação no âmbito da Advocacia Geral da União, seja pelas contribuições que nos traz no ambiente acadêmico, com suas palestras, seus artigos, seus livros, enfim. Michele é conhecida de todos, mas eu vou trazer só uma palhinha do currículo dela. Michele é advogada da União, é mestre em Direito pelo IDP, é autora de diversos artigos e capítulos de obras sobre Direito Administrativo e Direito da Contratação Pública, de modo que é com certeza uma conhecida de todos vocês e que é uma grande professora com uma capacidade de trazer para nós esclarecimentos brilhantes sobre os temas de direito da contratação pública e não é à toa que já está aqui pela terceira vez no Reverbere e por isso já pode pedir música, né, amiga? Posso pedir música já, né? Pode. Que alegria, Rafa, tá aqui de novo. Alegria minha receber você. A alegria minha é enorme, tenho prazer, um carinho com o Reverbere que é assim, imenso, você sabe. Eu sou ouvinte assíduo aqui, eu te mando as coisas ainda e falo. Dou parabéns para vários episódios interessantíssimos. Eu acho que esse podcast é fundamental até para o dia a dia dos gestores. Eu já falei isso para você, que a gente às vezes não tem a dimensão da diferença que a gente faz na vida das pessoas com tão pouco. Sim, verdade. E eu não sei se eu já te contei essa história, uma vez eu estava num evento e vieram duas alunas da plateia, foi uma história que me marcou bastante. E elas eram de Manaus, do interior do Amazonas, algo nesse sentido. E elas começaram a falar, assim, maravilhadas com tudo que elas estavam vendo no evento de palestra, de conhecimento que elas estavam absorvendo. E elas olharam, estava eu e a professora Vivi Mafissoni, elas olharam para nós duas e começaram a chorar. E abraçou e falou, muito obrigada. Vocês não imaginam a diferença que vocês fazem pra gente, que fica tão longe de tudo que tá acontecendo, né? Sim. E é isso daqui, você faz e consegue fazer com que você faz com tanto carinho e dedicação e consegue fazer com que chegue para as pessoas que não têm muita possibilidade de estar em evento direto. Então, você traz discussões aqui avançadas que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Então, eu sou, assim, muito fã do Reverbere, vida longa ao Reverbere. E a você também, você sabe do carinho enorme. Sim, sei disso. Vou dizer que as suas palavras também estão relacionadas com a amizade. Eu tenho um carinho enorme por você. A gente é amigo já de longa data, desde a AGU. Sim. Continuaremos agora. Sim. Por favor, mesmo de não vá criar intriga comigo. Mas é isso, prazer enorme. E poder contribuir também para esse ambiente de debate, que a gente leva a partir desses debates, eu aprendo demais, né? Sim. A gente evolui demais com esse ambiente de debate. Então, todos nós. Parabéns, feliz demais por estar aqui. Obrigada. Obrigado. Miss, você sabe que é fato que as pessoas, toda vez que eu vou nos eventos, professor, por favor, nunca pare o Reverbere. É muito bom porque a gente tem a oportunidade, às vezes, de ouvir na academia, de ouvir lavando a louça e se atualiza sobre determinados temas, né? E é o que a gente procura fazer aqui. Agora, óbvio que nós temos uma participação nisso, mas é, sobretudo, cada um de vocês, você que já é uma reverbera, porque já está aqui pela terceira vez, nunca se negou, né, para estar aqui, cada um de vocês. Então, eu agradeço, mas eu também devo agradecer a você
porque não só você, como todos os colegas que eu sempre chamei para vir aqui, sempre foram muito solícitos em dizer, vou sim, às vezes até que não moram em Brasília e se organizam. Eu faço questão de gravar aqui, eu não gosto de fazer algo que seja distância para a gente manter esse formato que eu acho muito bom, de olho a olho aqui a gente pode trocar uma conversa muito mais interessante. Calor humano. Calor humano, isso é muito importante. E eu acho que, tipo, então não agradeço suas palavras, mas não é só o meu trabalho. É o trabalho de vocês que. E você que também sempre está aí divulgando conteúdo, então por isso eu já quero convidar você para seguir a professora Michelle Marri, que você pode encontrar ela no Instagram, que é Michelle, com 2 L's e E no final, Marri, Marry, ADV. Michelle Marri, ADV, tudo junto, tá? Com 2 L's, Michelle com 2 L's no final, no final, depois Marri, Marry, ADV. Acompanhando a professora Michelle Marri, você vai ter lá muito conteúdo, a oportunidade de se manter atualizado, porque a Michelle faz uma divulgação de diversos acórdãos dos tribunais de contas, de todos os pareceres da AGU, das orientações normativas, então não deixe de seguir a professora Michelle. Quero também te convidar para seguir o Portal LC nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é portal_lec. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal. E também, obviamente, de ativar o sininho, porque nós sempre publicamos conteúdo de excelência, conversando com professores de renome nacional sobre temas de licitação e contrato. Assim como compartilha este episódio. Nós vamos falar de um tema muito relevante. Assim você faz com que o conhecimento sobre licitação e contrato reverbere. Esse é o nosso objetivo. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, não deixa de avaliar este podcast. Deixando sua avaliação, ela nos dá um feedback importante, assim como também faz com que a plataforma possa espalhar esse conteúdo e, mais uma vez, fazendo com que o conhecimento reverbere. A professora Michelle falou da importância da qualificação e do esforço que todos nós fazemos para divulgar e para disponibilizar esse conteúdo. Eu já aproveito a oportunidade para falar do nosso patrocinador, que permite, com todo o apoio que nos dá, que isso ocorra, que é a Licitar Digital, uma plataforma para realização de contratações públicas, seja por licitação, credenciamento, registro de preço, e que garante muita eficiência e segurança para o seu órgão público. Se você é empresário e ainda não assinou a Licitar Digital, você está perdendo uma oportunidade de negócio. A Licitar Digital tem diversos planos. Lá você vai poder ter acesso a licitações de diversos órgãos de todo o Brasil. Então, não perde esta oportunidade. Quer conhecer melhor? É licitar.digital. Basta colocar isso na URL que você vai ter acesso. Para seguir a Licitar Digital é @licitar digital. Ao longo deste episódio, inclusive, eu vou convidar vocês para conhecer o mais novo produto da Licitar Digital, que é o Mercadari. O seu módulo de realização de credenciamento para realização de um marketplace. Não perde, já já a gente mostra isso. Mi, vamos falar então do que a gente vai falar hoje. Sim, que é interessantíssimo. Esse assunto tá... Esse tema, gente, a professora Michelle Marri levantou ele, e ele é um tema que já tinha sido também discutido por muitas pessoas. Eu cheguei a discutir ele aqui com a querida amiga nossa, a professora Cristiane Stropa, e ele acabou gerando uma orientação normativa da AGU, que é a orientação normativa número 98 de 2025, deste ano ainda. E eu queria muito trazer a Michelle aqui para conversar sobre este tema, porque eu sei que ele é de uma alta relevância para todos que lidam com licitação e contrato. Ele trata da interpretação do artigo 106 da Lei 14.133. Bem, a Lei 14.133, na vigência contratual, ela chama de duração dos contratos, não é isso, Mi? Ela traz a regra, que é a regra geral do artigo 105, e traz a regra dos contratos continuados, nos artigos 106 e 107.
E lá tem uma possibilidade da administração pública extinguir antecipadamente o contrato continuado. Isso. Vamos falar primeiro. Eu queria assistir a uma aula sua e toda a nossa audiência quer, sobre essas regras de vigência dos contratos continuados na Lei 14.133. Bom, Rafa, só voltando um pouquinho. Fique à E vontade. aqui vamos fazer propaganda da Câmara, né? Perfeito, Da perfeito. Câmara Nacional de Com muita Licitações justiça. e Contratos Administrativos, que você fazia parte, né? Sim. Até sair de licença e abrilhantou lá, com certeza, diversos temas e nos ajudou ali a construir, né? Os pareceres da Câmara, eu costumo dizer que eles são construídos ali no coletivo, né? Verdade. A gente tem um relator, mas você acompanhava, você via que sempre quando ia para votação nas sessões, tinha um colega que dava ali uma contribuição. Então, ele é uma construção ali, né? São 15 membros. Sim. A Câmara já é antiga dentro da AGU, ela tem bastante tempo. E a partir do que a Câmara veio produzindo de uniformização de temas na 1433, então, vamos lá. Quando a 1433 foi publicada, editada, eu assumi a Câmara e aí a gente mapeou os temas que tinham mais possibilidade de dar interpretação dúbia. E aí, na linha do que prevê lá o artigo 30 da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, da LINDB, a gente fez o quê? Vamos dar mais segurança jurídica para a atuação do gestor. Então, vamos mapear aqui. A gente mapeou 17 temas, esse não foi o único, né? Esse estava junto na leva. Verdade. E aí, a gente começou a produzir pareceres ali de uniformização. E aí, eu não sei se você... Acho que você já tinha saído de licença. Eu propus para a Escola da AGU para publicar uma revista e eles me retornaram dizendo que vão publicar um livro. Que coisa Inclusive com Você o me ISBN dos pareceres que a gente produziu de interpretação da 1433. Sim. Então, a Câmara Nacional de Licitações e Contratos, ela tem a atribuição de propor textos de orientações normativas para o advogado-geral da União aprovar e aí você levar aquela uniformização para a administração pública, né? Sim. Eu digo uniformização para a administração pública, é claro que a administração pública só vai estar vinculada se eu tiver ali um parecer aprovado pelo presidente da República, publicado no Diário Oficial da União. Mas, como eu tenho o AGU como chefe de todas as carreiras, seja da Procuradoria do Banco Central, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria Federal e os advogados da União, então eu tenho uma relevância no sentido de que eu vinculo todas as consultorias e assessorias jurídicas que estão ali nas 4 carreiras. Então, eu acabo dando uma orientação ali de interpretação até para a administração pública no final das contas. Então, só queria fazer essa introdução para, primeiro, dizer que esse parecer foi produzido na Câmara Nacional de Licitações e Contratos. Sim. E que as orientações normativas, elas têm e o parecer também teve essa homenagem até ao artigo 30 da LINDB de trazer segurança jurídica para a atuação de todo mundo que está ali lidando com a temática de contratação pública, aqui no caso específico. Certo. Então, esse capítulo 5, que trata da duração dos contratos, ele está lá dentro da 14.133, ele está lá na parte que cuida dos contratos administrativos, certo? Certo. No 105, ele traz a duração dos contratos ali, que está regido pela 14.133, ele diz que tem que estar previsto em edital, nada de diferente, né? E tem que observar no momento da contratação e a cada exercício a disponibilidade de crédito orçamentário. Perfeito. Isso também não tem nada de diferente, porque eu tenho que estar alinhado com a 4.320, que é a lei que trata lá de finanças. E aí eu costumo falar que em contrato você tem que ter muito claro que uma coisa é o financeiro, outra coisa é o orçamentário. Outra Sim. coisa é você prever determinado recurso, outra coisa é você ter ele no bolso Sim. para você poder gastar. O orçamentário é o que está na lei orçamentária. Isso. Eu tenho lá, mas o financeiro é eu ter aquilo disponível para poder, Gastar. de fato, gastar. Isso. Até então é só uma autorização. Isso. Por isso mas que não há ainda uma disponibilização. Isso. Por isso que a gente tem lá, dentro dos processos, o DDO, o CDO, que é uma declaração de disponibilidade orçamentária, uma certidão de disponibilidade orçamentária, está lá no orçamento. Mas só vou ter ali dinheiro, recurso, mesmo quando ele estiver lá, Reservado. empenhei,
liquidei e vou pagar, tá? Então, assim, a duração dos contratos, ela está muito ligada a isso. Sim. E a extinção antecipada também vem nessa pegada. Sim. E aí eu tenho que observar as leis, tanto a orçamentária, que é a LDO, o PPA, a LOA, tanto o direito financeiro, que é a Lei 4.320. Então, quando ele fala que no momento da contratação, a cada exercício, eu tenho que dizer ali qual a disponibilidade orçamentária. E se eu tiver previsão no plano, e tenho que colocar no plano anual quando ultrapassar um exercício financeiro, ele está em obediência tanto à lei orçamentária quanto à lei financeira. Bom, quando eu vou para o 106, que é o que gerou toda a celeuma, Sim. e lá na Câmara a gente começou a discussão toda do 106, e aí não sei se você lembra que eu falei que para mim ele era o pior artigo, né? Sim, Esse que não fala lembro. o 106.3, né? Que fala lá da 106.3 cumulado com o parágrafo primeiro, né? Sim. Que fala lá da data do aniversário. Sim. Porque ele causou toda uma celeuma em torno da interpretação dele. Mas muito bem, no 106 lá no caput, a gente trouxe uma novidade na lei, porque ele trouxe que a administração pode celebrar contratos com prazo até 5 anos, certo? Na hipótese de serviço e fornecimento contínuo. Então, o primeiro ponto, a gente está aqui tratando de serviço e fornecimento contínuo. Um segundo ponto, Rafa, que a gente tem observado, acho que você estava vendo isso também lá antes de sair de licença, é que a administração ela não tem muito feito contrato direto de 5 anos. Sim. Na minha opinião, e aí minha opinião, não sei se é a sua, esses 5 anos direto tem que ser mesmo uma excepcionalidade. Não é algo para você trabalhar com ele como todos os meus contratos já vão ser. Por quê? Porque eu vou ter que ali justificar primeiro, né, que é um serviço, fornecimento contínuo, e que eu preciso que ele dure ali 5, podendo chegar até 5, porque até mais 5, até 10, porque eu posso ter prorrogação. Agora, um fato importante aqui, nessa questão toda da dimensão do tempo do contrato, da duração do contrato, isso está atrelado com o meu objeto, com a justificativa e a motivação que eu estou colocando dentro do meu processo, e aí o ETP é importante para isso, porque eu estou ali trazendo a minha necessidade, estudei o mercado, estudei as opções que eu tenho e vou chegar à conclusão de que eu preciso de um contrato de 5 anos direto, por exemplo. Então, quando eu chego a essa conclusão, eu posso achar o seguinte, e aí voltando ao aspecto anterior que eu estava tratando para fazer uma ligação. Já que eu estou fazendo 5 anos direto, então eu não preciso mais anualmente, como eu tinha na 866, eu posso chegar a pensar isso, tá? A fazer toda aquela análise de vantajosidade do contrato, se eu continuo ou não com aquele contrato, se eu vou a cada ano dizendo que eu tenho ainda crédito orçamentário, porque eu tenho as leis orçamentárias. Então, eu tenho a LOA, que eu também é uma lei orçamentária anual, que eu também tenho que obedecer. Isso poderia se interpretar, eu não preciso mais fazer isso. E gera uma certa celeuma essa interpretação, porque ele vem dizendo que a cada ano eu tenho que atestar no processo que eu tenho crédito orçamentário, que aquele contrato ainda está vantajoso. Isso tem tudo a ver com a extinção antecipada também. Sim. Só qual é o ponto que eu quero chegar? Muito começou a se discutir como que vai ser feito esse ateste, né? Porque, veja, se eu estou fazendo 5 anos direto num contrato, Rafa, eu não vou ter mais aquele custo todo de fazer um processo anual de prorrogação, mandar para o jurídico, quem não tem parecer referencial, né? E aí e quem tem parecer referencial, fazer com que tenha um servidor ali para fazer toda aquela análise, para ver se todos os critérios, os requisitos que estão lá no parecer estão sendo cumpridos. Ele quis retirar isso? Quis. Mas ele não quis que eu não fizesse a análise de que anualmente eu estou obedecendo tanto a lei orçamentária quanto o meu financeiro. Sim. Então, eu entendo, e aí é a minha opinião, que anualmente deve-se ter uma certidão dentro do processo, dizendo, olha, esse contrato continua vantajoso e eu tenho disponibilidade orçamentária para que eu possa continuar com ele. Sim. Isso faz toda a diferença nessa análise da extinção antecipada também. Sim. Tá? Perfeito. Então, eu não preciso mais fazer aditivo e mandar para o jurídico, quem não tem parecer referencial. Ok, mas isso não me retira, isso está no texto da lei, a necessidade de que anualmente eu vá lá e faça uma certidão no processo dizendo, porque o exercício financeiro ele vai de janeiro a dezembro. Sim. Então, anualmente eu vou lá e digo,
olha, esse contrato está vantajoso e eu posso seguir aqui com mais um ano, até os 5, ou prorrogar por mais 10, ou 24, seja lá a dimensão que eu tiver dado para o contrato. Sim. Eu acho muito interessante isso, e eu acho que esse artigo ele realmente merece uma leitura muito cautelosa. Primeiro, pareceu, de fato, que a lei quis eliminar o procedimento burocrático de todo ano eu ter de parar e fazer uma prorrogação daquele contrato. E você vai lembrar, desculpa te interromper, Rafa, De modo algum, que fique à vontade. quando na vigência do 866 tinha o N3, lembra disso? E uma série de contratos foram perdidos, por quê? Porque eu simplesmente esqueci de assinar um aditivo. Sim. E aí o contrato estava sendo vantajoso, ele estava trazendo ali vantagem para a administração, estava sendo plenamente executado por uma empresa que era boa e eu simplesmente porque esqueci de fazer esse aditivo, de assinar ali, ele era extinto porque tinha a ON3 que dava esse direcionamento. Isso. E que continua, né? Continua. No 111, que fala da prorrogação automática, é só para o contrato de escopo, não vai Isso. para o continuado. Continua mais, como você bem colocou, eu teria agora a possibilidade de colocar 3 anos, 2 anos, 5 anos, como já existia à luz da Lei 8666, Isso e é aí bom me dizer. perdoe o número da orientação normativa da AGU, que referendava a interpretação que, apesar da lei falar de 12 meses prorrogar por igual período até 60 meses, também já se entendia, e esse é um dado importante para o que a gente vai discutir Isso. aqui, já se entendia lá que eu poderia colocar acima de De 12 12 meses. meses, isso. Também De maneira justificando. excepcional, isso. Justificando. Eu concordo com você que isso aqui não é para tudo, mas eu não diria que é excepcional. Porque eu acho que a lei trouxe essa possibilidade. Olha, eu quero sim eliminar toda aquela burocracia da prorrogação. E eu acho que a extinção antecipada veio exatamente por Com isso. certeza veio. Eu vou permitir que o contrato tenha vigência por um prazo maior do que 12 meses, mas eu vou admitir, e com isso eu elimino, tanto para o contratante como para o contratado, eu elimino a questão desse procedimento burocrático. Mas, mesmo assim, eu permito que a administração, a cada 12 meses, diga, olha, não quero mais, e não prorrogue. Não continue aquele contrato, melhor dizendo. Que era o equivalente no regime anterior a não prorrogar, a não fazer a prorrogação. Veja só, então. Ok, eliminamos uma burocracia, com isso mais eficiência para a administração. Mas também não é de todo zero burocrático. Por quê? Porque eu tenho a necessidade, como a Michelle bem alertou, de no início de cada exercício financeiro dizer: este contrato continua vantajoso e tenho disponibilidade orçamentária, tenho orçamento para sustentá-lo no curso desse novo exercício. Era por isso, inclusive, é muito interessante, que a gente dizia que o contrato continuado tinha que se tratar de serviço essencial. À luz da Lei Sim. 8666, isso ainda está na IN 5 da Secretaria de Gestão. Se Deus quiser, ela vai ser substituída. Se Deus quiser. Mas a ideia era, porque a essencialidade era o que traria a presunção de que na lei orçamentária do ano seguinte eu teria orçamento para aquilo, porque já que é essencial, vai ter. Só que a lei nunca falou de essencialidade. Sim. A lei nunca falou de essencialidade. E eu acho que essa lei, a 1433, deixa isso muito claro, que ela diz que, beleza, mas você tem que atestar que vai ter orçamento. Isso não é presumido, porque o serviço não é essencial. E como diversos já não eram. Vai dizer que o garçom é essencial, que o órgão para se não tiver o garçom? Não me parece que seja. Mas também não faz sentido se eu tenho recurso. O assessorista. É essencial. Então, tem serviços que eu já recebi um emergencial para prorrogar um contrato de um assessorista. Pois é. Eu tô brincando. Pois é. Eu acho que não precisa ser essencial. Mas eu concordo com você que eu tenho que ter aqui uma justificativa. E não é 5 anos logo de cara, gente.
Às vezes você bota 2. Por quê? Porque você não pode gerar também uma falsa expectativa no mercado. Isso eu ia dizer, isso é importantíssimo. Acho que aqui, Rafa, vai funcionar bem nos objetos que estejam com previsão no PPA. Porque aí você tem uma possibilidade ali, enquanto contratado, Sim, de vislumbrar que aquilo estando no PPA, você sim, tem pelo menos uma segurança maior de que nos 4 anos ali que ele compreende, o crédito ali está reservado, sim. entendeu? Correto. Então, acho que ele funciona bem para objetos que você tem aí no PPA. Agora, a Sim, gente também não pode, a gente não pode esquecer, Rafa, sim, que ele trouxe ali possibilidade agora de você ter contratos ali de até 35 anos. sim, Então, é todo um mundo novo, né? Que a sim, gente vai ter que ter aí, na prática, uma adaptação de como você como é que isso vai funcionar. Né? Ali no contrato de eficiência, se eu tiver investimento, eu posso colocar ali até 35 anos de contrato. sim. E a gente não via nas licitações convencionais, vamos colocar entre aspas, contratos durando por um período de tempo tão longo, né? Então, por isso também a extinção antecipada veio como algo importante, até para você ter um equilíbrio ali no Perfeito. mercado entre o contratante e o contratado, né? Isso. E um ponto importante que você tocou em relação a desburocratizar e trazer eficiência, me parece ter essa lei, eu já falei isso diversas vezes, adotado um modelo de administração mais gerencial. Sim. Então, isso, já falando de governança também, né? Então, isso está alinhado com o modelo que ela previu Perfeito. de ser mais uma administração de resultado, que vai ver ali na ponta se você está entregando a viatura, se você está entregando o colete, se você está entregando a creche, a escola. Então, quando você pensa a lei como uma administração mais gerencial de resultado, aí esses entraves burocráticos, eles caem e fica mais fácil compreender ali a modelagem, até da própria extinção antecipada. Eu posso pensar, peraí, olha, de vez em quando tem um corte orçamentário. De vez em Exatamente. quando tem um corte orçamentário. E tem, né? A Eu não gente vou sabe. colocar logo 5 anos. Esse contrato aqui é um dos que a gente, toda vez que tem um corte orçamentário, a gente mata ele. Porque a gente vive sem. Então vamos botar 24 meses. Porque se daqui a um tempo tiver qualquer corte orçamentário, eu não gerei tanta expectativa no contratado. Mas esse aqui não, esse não tem como, é limpeza. Não tem como ficar sem. Eu justifico 5 anos. E aí eu acho que existe uma coisa que é o contrato continuado, eu gosto muito de dizer isso, o tempo dele é quantidade. O tempo do contrato continuado é quantidade. Porque se alguém contrata a Michelle para prestar assistência jurídica e a Michelle vai prestar assistência jurídica com uma quantidade de atividades definidas por um período certo, quanto mais anos a Michelle tiver, quanto mais meses a Michelle tiver, mais certeza de orçamento, de faturamento a Michelle tem. Então, uma empresa que é contratada para fazer a limpeza por 5 anos, ela, opa, já garantia aqui pelo menos o feijão, um faturamento bacana por esses 5 anos. Sim. Então, eu acho que é difícil, e aí me perdoe se eu estiver enganado, e é mesmo uma ideia que eu tenho, de que no contrato continuado, eu aumentando o prazo, eu não tenho a vantajosidade econômica. Claro, isso vai ter situações que isso não vai ocorrer, mas eu acredito que, em regra, Em sim, regra, sim. porque o prazo é quantidade, já que eu limpo hoje, tenho que limpar amanhã de novo. Então, é um prazo, um serviço que é contínuo, a necessidade do serviço é contínua e eu preciso sempre limpar. Então, eu vou ter sempre essa vantajosidade, na minha avaliação, me parece, porque eu estou aumentando o quantitativo, eu estou aumentando a escala do contratado. Agora, veja que eu tenho essa questão aqui que pode parecer uma vantagem, pode até ser vantajoso, mas eu estou gerando falsa expectativa. Isso lá na frente pode enrolar, pode ter dificuldade, vou ter que extinguir antecipadamente, vou gerar falsa expectativa no mercado, então não vou fazer. Por isso que eu não diria, amiga, que é excepcional, mas que tipo, não é para todo caso. E você traz um ponto que é muito importante, que é a questão do administração mais gerencial, mais focada na realidade, não é aquele procedimento padrão, ou seja, para cada caso é um caso, eu tenho que investigar, que é inclusive o que a Lindb quer. Inclusive que ela cobra do controle. Sim, Investigue cada uma das situações para fazer o controle. Artigo 20 da Lindb. sim.
Então, acho que eu tenho uma visão muito parecida com a sua nesse aspecto também. De que é isso. É que vou usar, agora eu tenho que trazer uma justificativa. Porque é que você vai... E a justificativa, ela perpassa não só pela vantajosidade econômica, mas você vai ter que mostrar que a empresa também está dando resultado. Sim. Né? Aquele resultado que você esperava. Sim. E essa Quando necessidade for que você alertou de a cada início ter essa burocracia. ter essa certificação dentro do Me processo. perdoe interromper você, mas é só para ratificar o que você fala. Porque a gente vê muito. Algo que é flexibilizado, em alguma medida, às vezes é interpretado como pronto. Meto 5 anos e só vou pensar nisso. Só vejo o contrato Daqui lá. a 5 anos eu paro para olhar esse contrato. É isso. Então, todo ano. É isso que a lei não quis. Todo ano eu tenho que ir lá e dizer. Sim, porque eu tenho essa ligação com a lei orçamentária e com o meu financeiro. Uma unidade muito bem estruturada, que cuida de execução de contrato, ela tem isso muito bem planilhado, Rafa. Quando Sim. começou o contrato dela, até quando ele está previsto para terminar, com a vigência final dele, ela tem ali essas chaves de cada ano, verificar o orçamento, se foi para o orçamento do ano seguinte, se não foi, se está no PPA, se está garantido na LOA. Então, quem tem uma unidade de contratação bem estruturada, ela tem muito bem delimitada ali para fazer essa diferença entre o financeiro e o orçamentário dela. Perfeito. Essa vantajosidade que você falou econômica, ela é importante, mas ela não é sozinha. Eu entendo que a vantajosidade aí, e esse foi bom, vamos falar aqui qual foi o parecer, né, para a sua audiência, que Sim. tratou da UEN, foi o parecer 19 de 2024 da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos. Que foi, inclusive, assinado por você e... A relatora fui eu e o colega, o Diego Franco, lá na Câmara. Deixo mais até para o Diego, que ele participou das discussões Sim. do texto da 1433, ele estava na Pá, Câmara à época. verdade. Então, ele trouxe o histórico até ali. É interessante esse Diego parecer. Franco, mas é mais conhecido como Diego Jurubeba. Jurubeba, isso. Diego Franco Jurubeba. E ele trouxe o histórico ali das discussões. E a gente tem aquela coisa de mens legislatórios ou não, enfim, mens legis. E a gente trabalhou também isso aí no parecer. Mas é importante você conhecer a discussão e ver o que estava se pretendendo ali, pelo menos no texto. É claro que a lei, depois que é publicada, ela segue seu rumo, ela cria sua cara e a gente vai aplicando e ela vai tomando corpo, né? Sim. Porque aí vem os juristas, vem a doutrina, vem quem está aplicando e dá ali a carinha que ela vai ter para cada instituto. Sim. Mas você conhecer o histórico é importante para você entender até que direção que você quis Sim. tomar ali dentro. E esse parecer pode ser encontrado aonde? Lá no... Se você colocar no Google manifestações DECO ou manifestações CONUNE, que agora é a Consultoria Nacional da União de Uniformização, depois da alteração que teve na estrutura da AGU, você vai achar esse parecer 19/2024, que foi que tratou dessa temática, tá? E aí, na questão da vantajosidade, o parecer colocou que foi um dos temas que trouxe ali na doutrina também a necessidade de se debruçar e falar, mas o que é, né, essa vantajosidade? Eu acho que a justificativa tem que passar por essa questão econômica, mas também pela questão de análise do contratado. Esse contratado, ele teve alguma infração? Ele foi sancionado? O processo administrativo foi aberto? Já foi finalizado? Então, quando a gente tiver aquele cadastro, né, que a gente está apelidando aí de cadastro positivo, né, de contratados... O CACO, o Cadastro de Ateste de Cumprimento de Obrigações. Vai ficar mais fácil até de fazer essa vantajosidade em relação à continuidade de contratos, em relação ao contratado, né? Porque aí você vai nesse cadastro e você vai ter mais claro ali quem é quem, né, dentro do ambiente lá de contratação pública. Sim. Eu queria agora partir para um ponto que eu acho muito importante, vamos falar então da extinção antecipada. Então, beleza, a administração pode pegar, colocar até 5 anos. Lembrando, como a professora Michele Marie bem colocou, para eu colocar um prazo maior que 12 meses, vamos aí trazer uma presunção de que eu tenho que trazer alguma justificativa de vantajosidade. Não é nenhuma presunção, porque a lei fala que
é quando é para contratação com vigência plurianual, eu tenho que justificar com base na vantajosidade. 106, inciso 1. E a cada início de exercício, eu devo trazer o ateste de que continua vantajoso e que há recurso para fazer aquele pagamento. Isso está no 107, se eu não me engano. O 106.2, essa que diz, a administração deverá atestar no início da contratação e de cada exercício a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção. Aí vamos para o inciso 3. Aqui, mas o 107 também ele coloca, os contratos de serviço poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração. Permitida a negociação, então ele abre espaço para negociar, ou a extinção contratual, que é o que você vai tocar agora, sem ônus para qualquer das partes. Então ele já traz como obrigação de previsão, que foi o que a gente discutiu até na Câmara, ali quando você adota essa 5, com possibilidade de chegar até 10, você coloca a possibilidade de extinção sem ônus para qualquer das partes. O 107, ele trata, digamos assim, que o 106 ele trata da vigência. O 107 da prorrogação, digamos assim, né? Então, ela traz aqui qual é o procedimento. Então, se eu botar 24, se eu botar 12 meses, eu vou ter que, a cada 12 meses, prorrogar aplicando o 107. Se eu botar 24, a cada 24 meses, prorrogar aplicando o 107, podendo chegar até ali... E certificando. Os 10, certificando que continua vantajoso, por isso vou prorrogar. Por isso vou continuar. Que, na verdade, não é nem necessariamente uma prorrogação, porque não é só uma questão de prazo, é uma renovação contratual, né? A gente está renovando o contrato. Porque a lei não faz essa diferenciação. Isso. E ela existe, porque, afinal de contas, eu contratei 1 milhão daquele serviço para vigorar por 12 meses. Quando eu vou prorrogar por mais 12, eu não vou pagar só aquele 1 milhão que eu tinha pactuado e vou continuar a fazer o que eu não terminei de fazer no primeiro período. Não, eu cumpri o primeiro período e paguei e recebi 1 milhão. Agora eu vou receber mais 1 milhão pelo segundo período. E então, assim, por isso que é uma renovação. Por isso que isso que ele abriu possibilidade no 107 para negociar, porque você está falando de renovação e não de prorrogação. É por isso que o 111 traz a prorrogação ali automática no contrato por escuta. E que no 107, aí isso é importante, qualquer uma das partes pode dizer, eu não quero continuar. Isso. Diferente da tal da extinção antecipada. Isso. Se eu coloco 24 meses, se eu coloco 18 meses, se eu coloco um período que ultrapasse o aniversário do contrato, a lei traz, no inciso 3, a tal da extinção antecipada. Eu vou ler e te passo a palavra. Então, diz a lei, artigo 106, a administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviço e fornecimento contínuo. Importante lembrar que isso vale tanto para serviço como fornecimento agora. Observadas as seguintes diretrizes. Inciso 3. A administração terá a opção, e veja, a administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não lhe oferece mais vantagem. Não mais lhe oferece vantagem. O parágrafo 1º diz: a extinção mencionada no inciso 3 do caput deste artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses, contados da referida data. E aí? E aí, legal, né? A redação, né, Rafa? Primeiro, é uma prerrogativa só da administração. Isso. Vem como, lá na supremacia do interesse público, como prerrogativa da administração. Mas vem como uma proteção ao contratado também. Sim. Tá? Eu vejo como uma proteção ao contratado. Digamos que a lei se preocupou em manter o status quo anterior, que era, pelo menos 12 meses você vai ter. Então, talvez a ideia tenha sido, peraí, vamos eliminar a burocracia da prorrogação que eu tenho que fazer todo ano, mas vamos deixar a possibilidade de extinguir. Porque se a administração não quiser os 5 anos, não quiser os 24 anos, não, a gente deixa. Mas não era pelo menos 12 meses garantido, a gente vai garantir pelo menos 12 meses.
No aniversário, a administração, o contratado tem a garantia de 12 meses, porque a administração só pode extinguir sem ônus no aniversário. Isso, aí vamos começar pelo aniversário, né? Sim, Que foi o que trouxe toda a celeuma, né? perfeito. Quando ele fala ali de data de aniversário, né? O que, que o parecer trouxe para interpretar isso como data de aniversário. Então, a gente tem, vamos colocar aqui que a gente está em setembro, né? Vamos botar outubro já, né? Que já é amanhã. Sim, já é amanhã. O ano já está quase acabando. Então, a gente está. Vamos celebrar o nosso contrato, eu e Rafa, outubro de 2025, certo? Certo. E aí, Rafa, a gente fez o contrato de 5 anos. Que garantia você tem, enquanto contratado, que eu não vou chegar no próximo mês e falar, Rafa, estou extinguindo aqui meu contrato? Porque eu tenho a supremacia do interesse público, eu tenho a prerrogativa, enquanto administração, de extinguir unilateralmente o contrato. Está lá no 104 da 1433, certo? Certo. Então, o que a lei pensou? Já trazendo toda a discussão anterior também que a gente teve aqui. Ela pensou o seguinte, eu vou permitir agora contratos de 5, podendo chegar até 10, mas o que eu vou dar ali em contrapartida para o contratado, para que ele possa entender que ele vai ter um mínimo, pelo menos ali, garantido de prestação de serviço dentro daquele contrato. Então, qual foi a dinâmica que ela achou? Na próxima data de aniversário, então assinei o contrato com o Rafa, 30 de setembro de 2025, a próxima data de aniversário, estou falando da interpretação do parecer, tá? Sim. É 30 de setembro de 2026, ok? Então é a próxima data de aniversário dele. Perfeito. Eu vou garantir para o Rafa que se eu avisar para ele até agosto, até 30 de julho de 2026, que eu vou extinguir o contrato em 30 de setembro de 2026, ele vai ter, eu não vou ali ter ônus com o Rafa, porque eu já estou avisando para ele que eu vou extinguir ele antecipadamente, por mais que ele esteja lá com 5 anos, que o Rafa já está vindo para o contrato, porque eu já estou prevendo no edital e no contrato essa possibilidade, e o Rafa está assinando o contrato, concordando com tudo isso. Por isso que a lei falou tanto em necessidade de estar previsto no edital. Sim. Para que fique claro que o Rafa está vindo contratar, e ali a boa-fé que tem que reger, e a fidelidade do contrato também lá no 105, que tem que reger as relações contratuais. Então, eu estou ali avisando. Rafa, eu estou fazendo com você um contrato de 5. Pode ser que eu prorrogue por mais 5, mas eu estou te dizendo aqui que pode existir uma rescisão antecipada, uma extinção antecipada desse contrato. Ok, Rafa? Aí você fala, tá, como que vai ser essa extinção antecipada? Vai ser assim, eu estou assinando em 1º de outubro o contrato com você. Então, até 1º de outubro do ano que vem, eu estou garantindo para você, tá? E aí, se eu te avisar em julho, 2 meses antes desse 1º de outubro, que eu vou extinguir em outubro, aí a gente não vai ter, eu não vou ter que pagar nada para você, e a gente extinguiu esse contrato aqui, que vai ser sem ônus. Essa é a primeira parte da história toda, tá? Aí tem uma segunda parte da história toda, né? Sim. Que veio toda... A primeira celeuma existente foi essa, porque haviam interpretações, e aí já fazendo o link com a segunda parte, que eu iria ter que levar obrigatoriamente até 1º de outubro, e eu extinguiria só 2 meses depois de 1º de outubro, porque aí eu ia garantir esse 1º de outubro, até de 1º de outubro de 2025 até 1º de outubro de 2026, eu iria garantir obrigatoriamente. Essa interpretação a gente colocou no parecer que ela não se sustenta. Por quê? Porque eu estaria obrigando a administração a levar um contrato por mais 2 meses além dos 12, sem que ela, às vezes, tivesse até crédito orçamentário para isso. Sim. Tá? Eu vou só fazer uma menção. Concordo com isso. A administração teria aí... Ela tem o dever de levar a vigência daquele contrato pelo menos até a data do aniversário. Isso. Aí, Ela tem um dever. isso. Passada aquela data, eu entendo até que ela pode. Digamos que a administração chegou ali no dia 15 de setembro e disse, vixe Maria, 15 de setembro, eu vou ver o que é que eu faço. Se eu vou continuar ou não com o Se eu continuo ou não com o contrato.
E aí, em razão disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com esse contrato, que em setembro eu estou vendo aqui que agora eu já não poderia extinguir que eu não der 2 meses. Não, eu posso. Vou dar 2 meses para ele, pelo menos para frente. Na minha avaliação, isso seria possível. Sim. Então, vai bater 15 de setembro, ela notifica e diz, olha, estamos antes da data do aniversário. Sim. Estou notificando que não quero mais. Sim. Agora, nós vamos com esse contrato até 15 de novembro. Os 12 meses que a lei garante, está garantido. Passou a data do aniversário, aí é que a administração não pode mais notificar. Isso. Passou de 30 de Que ela setembro, não está garantindo. Isso. aí ela já deu 1 de outubro, então eu queria notificar você. Não. Aí renovou. Isso. É outro ciclo. É outro ciclo. Se você quiser me notificar para mais para frente, ok. Ou seja, ela teria até a data do aniversário para notificar, garantindo 2 meses a mais desse prazo. É o que a leitura que eu faço. Não sei se você concorda com isso. Eu não sei se eu entendi, se eu alcancei bem o que você quis dizer. Sim. Tá? Mas a questão é, primeiro eu tenho que separar a questão do crédito orçamentário e da vantagem do contratual. Sim. Porque eu não posso criar despesa sem que eu tenha ali O o crédito lastro orçamentário, orçamentário e o sim. empenho para Sim. tanto, tá? Sim. Então, interpretações no sentido, eu não sei bem se eu alcancei a sua, mas interpretações no sentido de que eu tenha, além, no meu exemplo, tá? Que era 1º de outubro de 2025 até 1º de outubro de 2026. Sim. Que eu tenha que ir 2 meses a mais que 1º de outubro de 2026, por exemplo, na falta de crédito orçamentário, ela não tem como se sustentar. Porque eu não posso manter um contrato sem que eu tenha crédito orçamentário para tanto. E isso começou a gerar uma celeuma na questão do crédito orçamentário em si. Sim. Porque começaram a existir interpretações do tipo, se eu estou fazendo 1º de outubro, que é o meu exemplo, vou deixar só nesse exemplo para não ter confusão. Se eu estou assinando com você 1º de outubro de 2025, houveram interpretações no sentido, não, eu tenho que obrigatoriamente levar até 1º de outubro de 2026. Não, obrigatoriamente, se for falta de crédito orçamentário, não. E aí é que está a questão da interpretação que foi dada. Se eu estou sem crédito orçamentário, por exemplo, Rafa, eu estou assinando com você 1º de outubro de 2025. Se eu estou sem crédito orçamentário em março, que eu tive um contingenciamento ou alguma coisa que tenha acontecido, eu ainda não cheguei nos 2 meses antes lá para te notificar para ser 100 ônus. Mas eu não posso rescindir esse contrato? Posso. Só que com ônus. Só que lá no 138 com ônus, porque aí eu posso enquadrar como culpa de quem? Da administração. Sim. Tá? Então aí eu vou ter que fazer toda uma análise, abrir o processo administrativo para ver o que teve de gasto ali por parte do contratado, enfim. Então, toda essa análise tem que ser feita dentro do processo administrativo. Perfeito. Agora, uma coisa veja bem, que eu estou falando de crédito orçamentário. Outra coisa é a vantagem do contrato, tá? Que, querendo ou não, ainda tem um pouco de relação, porque se aquele contrato não está me sendo vantajoso, você deu o exemplo da vantajosidade econômica. Sim. Não faz sentido, enquanto administração pública, porque eu não estou atendendo o interesse público, que eu continue também com esse contrato. Sim. Então, se eu parei e agora fiz a reflexão de, olha, esse contrato, né, vou colocar aqui, vou certificar ali, como a gente falou no início de toda a exposição, da vantajosidade econômica ou não desse contrato. A gente está em outubro, lá em janeiro eu paro e vejo, esse contrato está vantajoso ou não? Tá, economicamente, o fornecedor está ok? Sim. Porque começou o exercício financeiro, em tese eu já iria ali ajustar para ver se está lá, se eu coloquei na LOA, se eu posso continuar lá por mais um período até o outubro do ano que vem. Se nessa análise eu vi ali que eu não tenho tenho crédito orçamentário, mas eu não tenho mais vantajosidade, eu vou chegar em janeiro e vou falar, Rafa, eu não tenho mais vantajosidade. Mas eu tô dentro do período de 2 meses ali de notificação que eu acordei com você, Rafa? Não. Porque o período de 2 meses de justificação seria lá em julho, né? Julho, agosto... Para notificação. Não, agosto, setembro, outubro... Seria em agosto, 1º de agosto. Que aí daria 1º de setembro, 1º de outubro. Eu tô fora. Mas aí, Rafa, você não tá vantajoso.
eu vou ter que rescindir aqui, porque não está vantajoso, eu estou aqui mostrando para você que não Entretanto, está. tendo que fazer um sopesamento entre o que eu iria indenizar e se às vezes não vale a Exatamente. pena também segurar esse contrato, dado que a indenização seria muito alta, Isso, qualquer isso. circunstância Por dessa isso que ele natureza. trouxe a negociação. Porque nessa análise que eu estou dando nesse exemplo, em janeiro, quando eu faço essa análise, eu vou chamar você, Rafa, para Sim, conversar, para dizer, olha, o contrato não está vantajoso aqui. Aí sim, eu vou fazer toda uma negociação e verificar sim, todo o histórico junto com você, perfeito. para ver se vale a pena ou não. O que eu interpreto é que, assim, se a lei trouxe uma garantia para o contratado de pelo menos 12 meses, a administração poderia notificar ele até o dia 30, até a data do aniversário, e garantir, e como a lei diz, quais são as garantias? Você tem pelo menos 12 meses. E da notificação você tem pelo menos 2 meses para frente. Então Isso. eu posso notificar até a data do aniversário e dizer, olha, beleza, eu tenho que garantir. Aí eu não quero indenizar. É melhor eu contar com esse serviço, embora já não esteja mais vantajoso. É, eu prefiro contar com o serviço a indenizar. Pago você por mais 2 meses, é como se fosse um aviso prévio Sim, trabalhado. sim, Pago o trabalho com e você e sim, pago. E eu acho sim. que, como você falou, isso é na linha do gerencialismo, né? Ou seja, gerencialmente é mais vantajoso para a administração. Acho que nós não precisamos tanto desse serviço, mas seria. Não sei se você me entendeu agora. Entendi. Então, até a data do aniversário eu Sim, notifico. sim, Passou 2 meses antes do aniversário, beleza, mas eu ainda posso usar a prerrogativa. Agora, sim. a partir daqui, eu tenho que garantir a ele pelo menos os 2 meses contados da notificação. Passou a data de aniversário, aí não, aí renovou um Sim, novo ciclo e sim. ele agora tem que ir até a próxima data do Aí, aniversário. aí começa de novo a contar do mesmo jeito. Perfeito, perfeito. Sim, Seria isso, sim. essa interpretação que eu faço dessa questão, dessa garantia dos 2 meses e da data do aniversário. Acho que, primeiro, a gente então pode sintetizar dizendo é uma garantia da administração, não é dada ao contratado. O Isso. 107 que fala da prorrogação é que diz da prerrogativa de ambos. Mas o 106 que fala de extinção antecipada, É uma garantia da administração, é uma só da prerrogativa dele. administração. É uma prerrogativa da Sim. administração. É, Com e base lá no 104 que trata das prerrogativas da administração. Mas, de certa maneira, é uma possibilidade de garantia ali para o sim, contratado, que a gente não tinha antes na 866, perfeito. de que eu vou levar aquele contrato até A a data de extinção aniversário. antecipada é uma garantia da administração. A garantia do contratado é que ela só pode Isso. ocorrer na data do Na data do aniversário aniversário. e que ele tem que garantir pelo menos 2 meses é, Ele tem que contado da notificar. notificação. Isso. Isso. É isso que a gente pode dizer Isso. aqui em minha avaliação. Aí vamos para frente. A orientação normativa da AGU, que falava que você poderia colocar uma vigência superior a 12 meses, no regime da Lei 8666, ela falava de que desde que houvesse uma justificativa baseada na vantajosidade. E, de fato, aquilo era uma ideia de uma excepcionalidade, porque aquilo foi pensado para contratos que tinham um alto custo de Isso. instalação. É um call center, é um contrato de central telefônica, que aí para instalar no órgão, enfim, contratos que o contratado para começar a prestar, ele tem um alto custo para fazer aquilo. Sim. Então a Anatel vai contratar um call center. O contratado tem que treinar o pessoal com as regras da Então, para Anatel. você ter um incentivo, né? Para que ele viria contratar sem ter a garantia de que você vai ter um mínimo ali De de. um período Para ele poder que até ter um retorno. venha a amortizar as despesas que Isso, ele tem com essa isso, isso. instalação. Então ele vai ter que treinar o pessoal com as regras da Anatel, ele vai ter que comprar computador, ele vai ter que fazer toda a estrutura adequada para atender a Anatel. E aí, nesse caso, se ele pensa, eu vou botar 12 meses aqui nesse contrato. Não, 12 meses eu não pago esse custo de instalação que eu tenho. Então vai ficar muito alto o valor desse Sim, contrato no primeiro ano e depois tem que sim, renegociar. sim. Ele ia considerar na proposta dele Na isso. proposta dele, isso, olha, isso aqui é primeiro ano, passivo de renegociação. Então, a orientação normativa da AGU e o TCU concordando com isso dizia,
desde que haja vantajosidade, justifica que você podia Isso. botar mais 2 Esse meses. dispositivo teve clara Inspiração aqui, inspiração nessa nessa ON. ON, com certeza. Só que não existia esse negócio de extinção antecipada. Isso. 24 Isso. meses era 24 E meses. acabou. Isso era uma garantia do contratado. Sim. Só que pense agora que eu digo, não, olha, é vantajoso, porque esse contrato tem um alto custo de instalação e eu colocando aqui 60 meses logo, o que vai acontecer é que o contratado vai diluir todos os custos que ele tem de instalação ao longo Isso, da vigência total do contrato. Isso. Aí o contratado olha lá e diz, não, mas peraí, pelo inciso 3 do parágrafo 106, há a possibilidade da administração extinguir antecipadamente. Ou seja, eu não tenho garantia de 60 meses. E sem ônus, né? Sem ônus. Eu saio daqui com a mão abanando. Eu vou fazer todo um custo de instalação Isso. e depois eu não vou ser remunerado por isso. Se eu fizer isso aqui, eu estou sendo imprudente. Então, o que é que a orientação normativa a que nós nos referimos falava? Ela trazia, a orientação normativa número 98, ela traz algo que eu acho muito importante. É a possibilidade da administração renunciar a essa prerrogativa. Que diz assim, isso está no inciso 5 da orientação normativa 98. A orientação normativa da AGU número 98. Diz, a administração pública pode renunciar à prerrogativa de extinção antecipada do contrato de execução contínua, sem ônus prevista no artigo 106, inciso 3 da Lei 14.33 de 2021, desde que expressamente prevista no edital e no contrato, e que conste no processo administrativo justificativa fundamentada no interesse público e na vantajosidade econômica. Isso. Essa é a ideia. Isso. Esse inciso, ele foi acrescentado por sugestão sua, lembra, Sim. na sessão? E todo mundo acatou e achou que fazia muito sentido. Sim. Por quê? Eu sou defensora, você sabe muito bem disso, desde o RDC, de que a gente tem que ter, dentro da administração, liberdade para o gestor fazer a modelagem contratual, principalmente que ele achar mais adequada para a contratação que ele está fazendo. Perfeito. Então, eu defendo que ele tenha liberdade, e o RDC era nesse sentido, de montar não só o procedimento licitatório, que melhor atenda aquele objeto que ele definiu lá na fase de planejamento, Sim. como também a melhor modelagem contratual de acordo com o objeto que ele definiu lá na fase de planejamento. Perfeito. Então, isso está totalmente alinhado com o exemplo que você deu e com o que eu falei agora. Sim. Porque lá dentro do processo vai ficar justificado que eu, por exemplo, posso renunciar enquanto administração pública, porque eu não estou vendo sentido, esse seu exemplo foi excelente para isso, eu não estou vendo sentido nesse contrato que eu estou assinando com você, Rafa, Sim. ter prorrogação antecipada. Sim. Porque pode ser que economicamente não me seja vantajoso, porque ter você vai antecipada. ter a extinção antecipada. Porque pode ser que economicamente não me seja vantajoso, porque você vai precificar isso na sua proposta. Sim. E a maneira que você vai trazer isso precificado na sua proposta, para mim não vai me parecer vantajoso. Sim. Que eu tenha ali uma previsão de extinção antecipada. Sim. Então, o seu exemplo cabe perfeitamente nesse inciso aí. O que não quer dizer que eu vou meter logo 5 anos. Eu vou ter que fazer uma conta. Sim, peraí, qual é um valor razoável que o órgão pode pagar e que justificaria, né, para a gente não precisar indenizar o contratado, eu pagar aquilo e ele prestar o serviço por um ano. É uma conta que vai ponderar essas duas coisas. Isso. Porque, tipo, se eu pagar um ano por um serviço caríssimo, vai ficar muito caro, depois eu extingo e digo, mas eu paguei para ele. Eu ia negociar no segundo ano e ia ficar mais barato. Tá, mas você pagou todo o custo de instalação e aquilo não foi tão vantajoso para a administração. Sim. Então, eu acho que essa questão da abertura de mão dessa prerrogativa, ela é muito válida, porque, e aí você traz um negócio, amiga, que eu acho muito importante. Gente, a prerrogativa da administração, se mal exercida, é uma arma contra ela mesma. Contra ela mesma. Isso aqui é um exemplo. Ou seja, eu poderia fazer uma modelagem contratual, se nós entendêssemos que essa extinção seria impossível, eu poderia fazer uma modelagem contratual dando uma garantia. Eu sei que eu preciso desse serviço, esse serviço é essencial. Pensar no call center do INSS. Se parar,
acabou o INSS, porque como é que vai fazer o atendimento Sim. presencial? Então, Seria um caos na instalação. a mesma coisa, a Anatel, a mesma coisa, a Sim. Anel, todas essas agências. Então, eu quero sim fazer um contrato e eu quero um prazo maior. Eu preciso desse serviço, ele é indispensável para mim. E eu sei que se eu der uma garantia de tempo maior para o contratado, ele vai diluir todo esse custo de instalação ao longo do período de vigência contratual. Então, eu preciso Sim. garantir. Se ele souber, não, com 12 meses a administração chega e fala tchau, ele vai botar esse valor lá em cima. Com certeza. Ele vai botar esse valor Que lá ele em vai cima. precificar. Não. Que é o que você está dizendo. Eu tenho que fazer essa modelagem, inclusive vendo a realidade do mercado, da minha contratação. Haverá casos que eu não vou precisar me preocupar com isso. Mas, em muitos casos, eu vou ter que ter essa preocupação. Eu só queria dizer uma coisa que eu acho que a gente também precisa falar um pouco, que é: a lei diz que eu posso extinguir, eu tenho de verificar, para a gente concluir, se essa... Diz que a extinção, eu tenho que todo ano comprovar o orçamento e a vantagem em manutenção do contrato. O que é isso, amiga? Porque essa vantajosidade, inclusive, esse serviço, eu vi aqui, na verdade o contrato tá barato, tá bom, mas olha, não estamos, esse serviço não acrescentou muito pra gente. Seria isso também? Ou é uma questão de comparação de preço do serviço? Ou seja, eu vi que agora, se eu fizer uma nova licitação, está mais barato. Ou não, ou pode ser simplesmente, não, o serviço para a gente é prescindível, nós não queremos esse serviço. Pode ser tanto seu primeiro exemplo quanto o segundo. O segundo, o primeiro. O primeiro. Mas, enfim, você vai ter que ter ali uma análise dentro. A gente colocou isso no parecer, que seria necessário e traria mais segurança jurídica se o órgão competente até orientasse, tá? O órgão que tem atribuição para orientação dentro da Administração Pública Federal é lá na Secretaria de Gestão, dentro do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Porque esse é um dispositivo que precisa ser complementado, tá? Sim. O que na nossa análise, né, para trazer mais segurança jurídica para a atuação do gestor. O que na minha análise eu também colocaria? Novas modelagens. Pode ser que uma outra modelagem para o objeto que você está licitando, contratual, possa ter surgido, né, resultado de diálogo competitivo, de PMI, que seja, e você vê que aquele contrato que você tinha, com aquela modelagem para aquele objeto, ele não está mais te trazendo tanta vantagem assim Sim. de manutenção daquele contrato. Sim. É uma possibilidade. Então, e a gente está numa era de evolução muito rápida dentro da administração pública e do mundo até, né? Perfeito. Então, pode ser que eu tenha surgido uma nova modelagem de call center, por exemplo. Sim. E tem surgido, né? Que agora a gente está aplicando até a IA para fazer aquele primeiro atendimento. E aí eu vejo que, olha, esse contrato aqui ficou obsoleto, então não tem mais vantajosidade de manutenção dele. Sim. Desconsiderando aí a questão econômica. Porque eu acho que o econômico, se você fizer uma análise ali, se debruçar enquanto agente dentro da administração pública, você consegue justificar. Sim. Se ele está econômico ou não. Sim. Né? Se você faz uma análise ali, você consegue, de mercado até, Sim. você consegue justificar ali. Sim. Agora, essa análise de cadastro positivo do contratado, perfeito, de outras modelagens que surgiram, sim, essa daí já requer um fôlego maior para você mostrar dentro do processo que o contrato está se mantendo ou ali seja, vantajoso. Na sua avaliação, a análise ela é o mais ampla possível. Qualquer fundamentação possível que a administração trouxer, seja lá, porque esse contratado aqui eu não posso rescindir com ele, porque ele não é rescindir, tipo assim, dizendo que ele incumpriu o contrato, que ele cumpre. Mas vou falar, eu já tive contratados aqui muito melhores. A nota dele no cadastro, no CACO, no cadastro de ateste de cumprimento de obrigação, no cadastro positivo, olha a nota dele aqui. A nota dele é horrível, então eu não quero continuar. Eu acho que essa também é uma justificativa, concordo com você.
todos esses elementos, essa vantajosidade. Outra que você pode usar também, que a gente tem visto um direcionamento até, né? Estou querendo centralizar esse serviço, então vamos lá nos municípios até. Sim. Município pequeno, que vai se juntar com mais outros dois e vai centralizar aquele serviço e trazer uma nova modelagem. Então, esses três estão com o contrato sendo executado de determinada maneira. Eles vão ter que fazer a rescisão ali daquele contrato e aí ele vai passar para outra modelagem de um serviço centralizado que vai trazer mais eficiência ali para aqueles três municípios. Existem N possibilidades. De fazer isso. O que se tem que levar em conta é que não é só vantajosidade econômica. Perfeito. Que a lei quis trazer para justificativa. Perfeito. Gente, eu prometi a vocês no início deste episódio que eu traria um vídeo falando sobre o Mercadari, que é uma ferramenta da Licitar Digital, na qual agora você vai poder ter um marketplace. E eu vou, neste momento, então, chamar vocês para assistir esse vídeo. Rapidinho, confere aí. Cansado da burocracia e lentidão nas compras públicas? Dê um chega nos processos demorados e ineficientes. Apresentamos o Mercadari, o marketplace da Licitar Digital, que está revolucionando a forma com que a administração pública faz suas compras. E com o Mercadário, a compra de materiais, serviços, passagens aéreas e afins é feita com poucos cliques e de forma instantânea. E o melhor, a seleção do fornecedor é automática, garantindo maior transparência e isonomia. Isso significa mais velocidade para suas aquisições e uma vantagem real, de recursos e tempo para sua gestão. O Mercadário é a inovação que a sua administração pública precisa para ser mais ágil, eficiente e econômico. Mercadário, o marketplace que garante a compra pública mais rápida, justa e transparente. Vejam qual é útil essa ferramenta para que você implemente ela aí no seu órgão público. Diversos órgãos já estão usando e a história é de sucesso. Queria também convidar vocês para conhecer no link aqui na descrição deste episódio os cursos que o Portal LC está oferecendo. Em especial, o nosso seminário de gestão e fiscalização de contratos, que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de novembro em Maceió. Assim como o curso de registro de preço e credenciamento, que será ministrado por mim e online, você não precisa viajar, e que ocorrerá ali na primeira semana de novembro. Então, não perde esta oportunidade, vem conosco. Se você, inclusive, quer uma capacitação customizada para aqueles que trabalham no seu órgão, a gente pode te oferecer com professores e com todo um projeto de excelência. Conto com vocês. Nossa equipe está à disposição. Mi, eu queria só para a gente encerrar, saber de você o que é que você diria de cautela com esse artigo 106. Até porque, na redação da ON, você sugere que haja toda a justificativa para a extinção antecipada esteja formalmente justificada. O que seria isso? A gente tem que lembrar que a gente tem processos formais na administração pública. Por mais que a gente queira, né, diminuir a burocracia, né, Rafa? Eu costumo dizer que a burocracia não é de todo horrível, né? Correto. Se ela é bem utilizada, ela é bem-vinda, na minha opinião. Então, eu tenho que deixar isso muito claro dentro do processo. E eu costumo dizer em aula até que tudo é interligado, né? Uhum. Quando você entende a lei, aí eu brinco quando eu falo com os alunos, vocês leram? Aí eles falam, ou leu ou não leu, eu falo, entendeu? Porque ler é uma coisa, né? Entendeu? E não entender, não valeu. Então, quando você tem um processo muito bem estruturado, você via isso. Quando você pega para analisar um processo bem estruturado, você vê que ele tem uma história ali dentro do processo e ele tem uma ligação. Então, a fase de planejamento, você vê que ela vai conversar com a fase de seleção e ela vai conversar com a fase de execução. Perfeito. Então, se eu fiz uma fase de planejamento, uma instrução bem feita, todas essas questões que a gente colocou aqui, se eu vou ter extinção antecipada, se eu vou renunciar ou não, se eu vou botar lá no edital, vou levar para o contrato,
o Rafa veio, assinou já sabendo que vai ter extinção antecipada. Isso tudo tem que estar muito bem delimitado dentro do processo. Correto. Para que eu possa ali, até quando tiver um órgão de controle, fazendo auditoria, verificar se está tudo muito conversando. Sim. Então, eu diria que essa análise de elementos que tem que ir para o processo, ela abarca tudo que a gente conversou aqui. Que a gente está falando em palavras, mas que se transformariam ali em documentos que iriam para dentro do processo para justificar a decisão que eu estou tomando. Sim. E eu digo principalmente se eu for renunciar. Sim. Tá? Sim. Porque se a lei traz isso já como uma prerrogativa e eu Sim. estou renunciando, então me atrai ali um fôlego maior Perfeito. de justificativa, de motivação Excelente. dentro do processo para dizer por que eu estou renunciando a essa prerrogativa que a lei já está trazendo ali como minha, né, em relação à minha supremacia enquanto administração pública. Dizendo que ela é uma prerrogativa e, por isso, vantajosa para a administração em algumas situações, mas que naquela situação, não. Ela não seria vantajosa para a administração. Esse é um direcionamento necessário para essa justificativa. Ou seja, o que você traz para a gente é que é uma prerrogativa, mas não se exerce de maneira arbitrária. É passível de controle. Por que você meteu um contrato de 5 anos e depois, com 24 meses, com 2 anos, você chegou e disse, não quero mais? Se você fez uma instrução, esse é o ponto, se você fez uma instrução bem feita, fundamentada, ali o ETP, todos os artefatos, eles estão conversando entre si, e você chegou à conclusão que 5 anos seria o ideal, por que em 1 ano você está, ou menos de 1 ano, você já está extinguindo antecipadamente? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, isso atrai aí já um olhar de cuidado, até para se você tiver uma auditoria. Porque ela vai olhar ali, se ele dimensionou aqui em 5 anos, ele considerou a vantajosidade, principalmente econômica, disso. Sim. E agora não tem nem 1 ano e ele está fazendo a extinção antecipada. O que conversa com aquilo que a gente falou. Até na fixação do prazo inicial, é preciso ter cautela exatamente para se você pode chegar, porque digamos, daqui a 1 ano eu faço esse serviço é prescindível, a gente está pagando por isso aqui, sinceramente, não precisamos dele, ou aquele bem que nós estamos contratando de forma contínua, a gente vive sem. Não vamos mudar. Poxa, por que você meteu logo 5 anos para algo que você, num período mínimo de teste, o período mínimo é 12 meses, você já viu logo, eu nem preciso disso. Então, isso tem um ponto aí também que trouxe polêmica, Rafa, que é um ponto que a UENI trouxe, que ela já veio dizendo que não era ali inconstitucional o 106, parágrafo 1º. Isso é muito interessante. Já se antecipando, porque teve algumas polêmicas em torno disso, dizendo o quê? Né? Que por conta da responsabilidade do Estado, lá do 37, não, o contratado, em qualquer situação, ele teria que ser indenizado. Perfeito, né? amiga. E aí até evoluindo no meu próprio pensamento, tá? Sim. No seguinte, e aí já buscando o exemplo que eu trouxe durante a nossa fala aqui. Sim. Se você, enquanto contratado, já está vindo sabendo que esse contrato que eu estou assinando com você, Rafa, ele tem a possibilidade de ter essa extinção antecipada, Excelente. Então você está abrindo já a mão e está concordando comigo, com a prerrogativa que eu tenho, de utilizar essa extinção antecipada do contrato. Isso está contratado. Ou seja, isso está acertado, não é um susto. Isso seria inconstitucional. A boa-fé do contrato, exatamente. Perfeito. Então, aí eu retiro essa alegação de inconstitucionalidade. Até porque, e aí voltando, se eu fui, por algum motivo, contingenciado, de uma maneira abrupta, tá? E eu não consigo levar mais aquele contrato adiante porque eu não vou ter dinheiro para pagar, eu vou ali para o 138 e falo, olha, Rafa, a gente vai rescindir aqui por minha culpa, a gente vai abrir o processo administrativo, ver o que eu tenho que te indenizar aqui ou não. E aí a gente parte para uma rescisão mesmo do contrato. Perfeito. É interessante isso mesmo que você coloca, dessa questão da alegação de que haveria uma inconstitucionalidade e tal. Olha, embora não esteja no 104, que é onde a lei traz ali, digamos, um resumo das prerrogativas, aquilo é uma prerrogativa. Sim. Se isso for inconstitucional, é inconstitucional o direito da administração de reduzir
o quantitativo contratual unilateralmente em até 25%. Sim, Já é a mesma incondicionalidade, porque é uma prerrogativa tal e qual. sim. É mais uma prerrogativa, assim como é a possibilidade de aplicação de sanção. Né? Então, eu não compreendo essa alegação da A gente inconstitucionalidade. tem visto. Desculpa, pode terminar. Não, pode ir, A gente por tem favor. visto até um movimento, né, Rafa, de dizer, olha, a administração tem prerrogativas, mas ela começa a entender que ela precisa também do contratado ali para poder Perfeito. fazer com que as políticas públicas sejam implementadas. Perfeito. Então, de certa maneira, eu tenho que, numa administração pública complexa, Sim. entender que o contratado é meu parceiro também ali, Sim. de determinada maneira, para levar aquele contrato até o final. Sim. Então, eu também não posso sangrar ele até quando ele não pode mais e achar que ele vai continuar ali, né, dando resposta dentro daquele contrato. Sim. Então, a gente tem um movimento de entender e essa instituição antecipada, ela é importante por isso. Ela já traz ali uma visão de que, olha, eu tenho uma prerrogativa aqui, mas eu também posso renunciar a essa prerrogativa se eu quiser, e eu estou negociando com você, né, que é o contratado. E veja só, se assim for, se a gente for entender pela inconstitucionalidade da prerrogativa de extinguir o contrato sem ônus na data do aniversário, o que é que vai acontecer? Inclusive para os contratados. Todo mundo vai botar 12 meses, 12 meses, 12 meses, 12 meses. Sim. Porque ninguém vai querer Sim, ninguém vai depois querer. correr o risco. Sim. Então, esse é que é o ponto. E E a eu acho gente- que é um problema. Eu entendo a alegação, mas eu acho que, veja, há uma prerrogativa da administração, como outras existem na lei. Então, se a gente entender pela inconstitucionalidade, nós vamos ter que estressar as outras para talvez dizer que essas outras também seriam inconstitucionais. Sim. Segundo, eu acho que, nesse caso, a gente também tem que fazer uma interpretação histórica. Na verdade, compreensão do direito não se dá por um único prisma. O prisma da literalidade da lei, o prisma histórico, o prisma axiológico, teleológico. Não, eu tenho que testar a norma por diversos métodos hermenêuticos. E, historicamente, a gente tem que entender que havia toda uma burocracia. Prorroga 12 meses, faz uma prorrogação. E agora, então, o que é que a lei está dizendo? Olha, não precisa mais prorrogar, porque você pode colocar uma vigência e pode extinguir com 12 meses, mantendo aqui uma prerrogativa da administração. É fato, o contratado se vê, nesse sentido, prejudicado. E é um aspecto, sim, a ser considerado. Mas aí é onde vem o aspecto de prerrogativa típico do contrato administrativo. Sim. E o que eu digo, o que eu acho, é que, e isso daria outro podcast, é que, de fato, no Brasil, nós, às vezes, aplicamos essas prerrogativas para contratos que não mereciam isso. Que não precisam até. Nós não temos um regime bipartido Sim. de contrato administrativo e contrato com a administração pública. Contrato com a administração pública, aqueles que são assim, que não tem uma forte carga de interesse público. Contrato administrativo, aquele que tem forte carga de interesse público, a administração tem prerrogativa. Isso acontece em diversos países. Mas o Brasil, não. O Brasil opta por deixar alguns que são típicos privado, aluguel, seguro, mas de regra é tudo contrato administrativo. Mas aí é o regime nosso. A única coisa que a gente pode dizer é, gestor, use tais prerrogativas com moderação. Com isso. E a gente chamou também lá na Câmara, queria pontuar isso, né? Um colega da Procuradoria-Geral da União, Verdade. até para verificar qual era o risco judicial, né? Sim. Disso. E ele entendeu que era uma tese muito bem fundamentada e com forte carga de defesa, né? Sim. Então, por isso também a gente manteve todas as bases da orientação normativa, Sim. considerando até o risco judicial que poderia existir aí. Amiga, primeiro, parabéns pelo parecer, você e o Diego Jurubeba, um colega qualificadíssimo, e pela orientação normativa, acho que trouxe aí, veio para sedimentar, né, pelo menos ali, se não para sedimentar, porque, claro, é uma orientação normativa da AGU, que ainda é passível de questionamentos e até mesmo de julgados divergentes, mas de trazer o posicionamento
do órgão colegiado da AGU e aí de uma forte representatividade, inclusive com todas as carreiras da AGU ali representadas, e referendado pela ON com o ato do ministro, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias. Então, isso tudo foi muito importante para trazer ali uma compreensão inicial e vamos ver como o debate segue. Sim. E a ideia de fazer esse podcast com você era que você pudesse, inclusive, trazer para essa nossa audiência toda essa fundamentação e agora de uma maneira diferente, né, em áudio e vídeo, que por alguém que explica com tanto brilhantismo como você. Obrigado. Obrigada a você, Rafa. A nossa intenção na Câmara é essa, trazer mais segurança jurídica, uniformizar entendimentos, principalmente relacionado a 1433, e a intenção da própria AGU tem sido nesse sentido. Sim. O volume de manifestações que tem agora, né, saído tanto da Câmara Nacional de Licitações e Contratos, quanto da Consultoria Nacional da União de Uniformização, que é onde também eu atuo, dentro da Consultoria Geral da União, é no sentido de, olha, temos uma atribuição, enquanto AGU, de interpretação de leis, de normas, da própria Constituição, estamos usando a nossa atribuição para poder trazer uma segurança jurídica maior para a atuação de todo mundo que está ali dentro da administração pública, de todos os agentes, né? Então, a intenção foi realmente nesse sentido. E parabéns, porque você exerce a coordenação da Câmara com muito brilhantismo. Obrigada, Rafa. Parabéns. Obrigada a você. Foi um prazer enorme debater, aprender e estar aqui no Reverbere, que mora no coração. Me chame, estou à disposição para a gente fazer mais debates, pedir mais música. É isso, amiga. Obrigado. A gente debate e esse ambiente de debate ele faz com que todos nós aprendemos e eu sempre aprendo muito com você. Obrigado. Obrigada. É isso, gente. Quero deixar aqui o nosso agradecimento pela sua audiência. E mais uma vez pedir a você, se você gostou desse episódio, por favor, deixe a sua curtida e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que se interessam pela temática de licitação e contrato. Fazendo assim, você faz com que o conhecimento reverbere. Essa é a nossa ideia com esse podcast. Um forte abraço e até a próxima.